João 14 é a palavra que eu pedi que vocês abrissem comigo as escrituras, lá no versículo 1, para nós começarmos essa live com o culto de louvor e adoração em família. Diz o Senhor Jesus a seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vamos fazer nossa oração, para depois nós entrarmos aí nos detalhes dessa mensagem. Façamos então esta oração em espírito, na presença de Deus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez reunidos estamos em oração na Tua santa presença, através do único e vivo caminho que o Senhor nos concedeu, que é o sangue de Jesus Cristo. Deus, em o nome de Jesus, sabemos que podemos chamá-lo de Pai, pois Teu Espírito que está em nós testifica isso, Senhor. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Pai, abençoa cada lar onde está chegando essa live, cada irmão meu, Senhor, que abriu essa live, que está ali, mesmo que seja solitariamente, ele nunca estará só, porque o Senhor está com ele, assim como está em todos nós. Deus, esse culto é um culto da família, que possam haver famílias realmente reunidas nesse momento, para o momento mais especial que a alma tanto anseia, a vida eterna com o Senhor. Então, aqui na terra, nós precisamos estarmos ligados, mesmo ainda dentro de um corpo corruptível, precisamos estar dando lado ao Teu Espírito, para que possamos guardar em nós a fé que nos levará à glória eterna. E para que toda a família seja salva, é necessário que haja pelo menos um cabeça da família, alguém como coluna do Teu Evangelho em cada lar. Deus, que esta coluna que me ouve e que ora comigo agora, eu peço que o Senhor fortaleça essa pessoa, Senhor, para que não olhe para as circunstâncias que o inimigo às vezes vem trabalhando em sua família, que essa pessoa fique ligada somente ao Senhor, esperando somente do Senhor, confiando somente nas Tuas promessas, pois aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras Sagradas, em Atos 16:31, será salvo aquele que creu e toda a sua casa. Que assim seja na vida desta coluna, pela qual o Senhor me toca de fazer essa oração, em nome de Teu Filho Jesus. E as famílias que estiverem reunidas, que possam ser cada vez mais unidas, e voltem, em nome de Jesus, todos para o primeiro amor, que todos possam prosseguir na mesma fé, uma só caminhada, em nome de Teu Filho Jesus. Pai, abençoa esse culto, Senhor, recebendo os nossos louvores, as nossas adorações, e essa oração que fazemos agora, juntos, unidos, em nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós cremos que essas palavras que nós saíram de nossos lábios chegou até a Tua presença, e que será uma grande bênção este culto da família, em nome de Jesus. Todos que creem, digam na palavra, digam: eu creio em Jesus, por isso que creio na minha salvação e na salvação de toda a minha família. Amém, Jesus. Graças a Deus. João 14:1. Então Jesus dizia a seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus não falava só com os discípulos. Se chegou até nós essa escritura, porque Ele continua falando com os discípulos. Nós, eu disse até há pouco, antes de vir aqui, na live, rapidão no Face, eu mandei uma mensagem breve, ele dizendo que nós somos os discípulos do século 21. Então Jesus está falando conosco. E assim como naquele tempo, em que Ele estava ali comunicando aos seus discípulos, essa passagem Ele comunicaria aos seus discípulos naquele momento de uma aparente ausência dele, assim como Ele fez naquela ocasião, e os confortava para que continuassem firmes naquela caminhada. Hoje também Ele está sabendo que, diante dessa sensação que muitos têm nesse mundo que jaz no maligno, que muitas vezes não vemos nem saída para as nossas lutas, para os nossos problemas, para as nossas provações, e inclusive para essa pandemia. Quantas pessoas estão desesperadas, não vendo a saída, e estão até desanimadas. E assim Jesus então, naquela ocasião, falava com os seus discípulos, porque eles teriam que se separar deles, e causaria neles uma falsa sensação de ausência do Senhor. Então assim também o inimigo trabalha nessa falsa sensação de que estamos sós, mas não estamos. Jesus está conosco. Eu convido você a estar comigo lá em João 10. Você está em João 14 e volta
alguns capítulos apenas, ou algumas páginas das Escrituras, que eu quero que você entenda o que o Espírito Santo me mostrou. É inevitável que venham essas sensações, esses sentimentos em nossa carne, porque a nossa carne está ligada a este mundo, e esse mundo jaz do maligno. Então, amados, mesmo que você não veja a saída, mesmo que você esteja em meio a qualquer as provações, por pior que seja, em João 10 você vai entender que o inimigo quer te convencer que está ausente, que não está presente, que não está ao teu lado. É uma mentira, ele está ao seu lado, pois ele é o bom pastor. Na Bíblia Sagrada nós somos comparados a ovelhas, e olha o que Jesus disse a respeito de ser o bom pastor. Ele diz no versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículos 14, 15 e 16. Jesus insiste em nos fazer entender: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Acho que essa palavra não caberia tão bem em tempos como este, em que nós estamos dentro de uma congregação, sabemos que pertencemos a um ministério, e que chega, através da tecnologia, essa possibilidade de alcançar vidas, almas que nós nem conhecemos às vezes, como foi aqui na sexta-feira, em que uma amada pessoa, uma amada irmã de Piraí do Sul, mandou um pedido inbox de oração, uma pessoa, nós oramos, ela agradeceu, ficou grata, nem sei se ela está conosco hoje aí, mas independente disso, olha o que Jesus disse aqui: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aleluia. Apenas uma comparação. Amados, eu quero deixar uma coisa bem clara pelo Espírito Santo para cada um que me ouve agora. Sempre haverá profetas do caos, que aproveitarão de situações como esta, que não é a questão só da pandemia, quer dizer, ela agrega outras situações, desemprego, ansiedade. Eu conheço pessoas que estão oprimidas, aprisionadas de medo de sair e rever os seus netos, e rever os seus familiares, e já estão entrando em processo de opressão, depressão. Então há outros males que estão se seguindo a esse mal plantado pelo inimigo no mundo inteiro. Mas não se esqueça que há uma palavra que nos ensina em João 16, no mesmo evangelho, você está no versículo 33, que Jesus deixou bem claro. Ele diz assim a discípulos, como eu disse há pouco, somos os discípulos de Jesus do século 21, amém? Ele disse: tenho-vos dito isso, João 16, 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, provações, mas tende bom ânimo, ou seja, fique firmes. Bom ânimo é ficar firmes. Eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Provações vocês terão, porque vocês estão num mundo contaminado pelo pecado. O vosso espírito, a vossa alma já está preparado, mas eu quero usá-los. Mas a vossa carne é fraca. Eu quero usá-los no mundo ainda. E a vossa carne precisa ser dominada. Então, o que o Espírito Santo quer nessa noite nos ensinar, nesse culto de louvor a Deus, é que nós fiquemos firmes, sabendo que Jesus falou claramente a sua palavra, que no mundo nós teríamos sim provações, mas que ficássemos firmes, que não desanimássemos. Esse é o ponto que daqui a pouco estaremos louvando, e aí sim você vai entender o porquê desses louvores todos que estarão sendo entoados. Mas no nome de Jesus, sempre haverão profetas do caos, sempre haverão profetas de derrotas, que o inimigo usa. Às vezes eles nem sabem disso, porque se você não sabe, está escrito na palavra de Deus, mais especificamente, deixa eu ver onde, em Mateus, se não me engano, Mateus 10, onde Jesus disse que os maiores inimigos estarão próximos da gente,
e muitos serão da nossa própria casa. Ou seja, não é que serão nosso inimigo, estará o inimigo usando aqueles que nós mais amamos às vezes, e eles acabarão sendo até profetas de derrotas. Aconteceu isso com o povo de Israel, com pessoas que se aproximaram do povo de Israel, na ocasião em que Israel, depois de 70 anos na Babilônia, não sei se quantos conhecem essa passagem, mas se você não conhece, eu vou te dar alguns endereços bíblicos para que você faça uma leitura, um estudo. Eu vou fazer um breve resumo, porque hoje é um culto de louvor e adoração, mas eu não quero que você louve mecanicamente, nem que cante louvores. Nós queremos aqui, pelo Espírito Santo, que nós estejamos em espírito e em verdade na presença de Deus, adorando-o, porque Ele não vê com os olhos humanos, Ele olha o coração, e é de lá que Ele quer o louvor. Então, para isso, eu preciso modificar a minha carne, eu preciso fazer com que meu espírito se sobressaia sobre a minha carne, que guerreia contra o Espírito de Deus. Mas voltando aqui à questão dos profetas do caos, profetas do desânimo, profetas das derrotas, muitos deles, profetas de Baals, vão estar no meio de pessoas que nós amamos, pessoas que nós admiramos, pessoas que nós temos relacionamentos. Eu quero falar isso pelo Espírito Santo, que você entenda, e isso não é para você ficar bravo, irado com essa pessoa, é para que você tenha mais compaixão ainda, e ore, se for o caso, faça campanha, jejue, porque se essa alma não se converter, não entender o que é o verdadeiro amor, ágape, essa alma está comprometendo a salvação dela, e sem saber. Por isso que Jesus no Calvário, lá em cima, quando subiu naquela cruz, mesmo vendo aquela cena horrível de zombaria, de escárnio, após o sofrimento que ele passou, depois de tudo que ele fez no meio daquele povo, fez eles verem, sentirem, presenciarem, ele falou: perdoa-os, Pai, pois eles não sabem o que estão fazendo. E muitas vezes nossos irmãos, nossos familiares não sabem o que estão fazendo, e nós precisamos ter esse sentimento no coração de saber perdoar. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus, vamos refletir um pouquinho mais agora sobre essa questão do Velho Testamento, que eu disse que o povo foi liberto do cativeiro da Babilônia. Não sei se você sabe, Israel ficou 70 anos no cativeiro, como escravo de um império babilônico. Houve uma troca de rei lá, o outro império, o Império Persa, depois de quase 70 anos, o Império Persa domina a Babilônia, e já era profecia. E um grande rei chamado Ciro, que já havia sido profetizado esse rei, que era um ímpio, que se tornaria um justo. Deus usaria um ímpio para abençoar o seu povo, o levando de volta à terra de Israel, até a cidade de Jerusalém. Então, essa passagem aqui ela é tremenda. Depois eu vou dar o endereço para vocês, mas eu quero que você reflita sobre essa questão de momentos difíceis. Eu quero colocar você na situação que viveu Israel, 70 anos no cativeiro da Babilônia, por desobediência à voz de Deus. Depois dos 70 anos do Império Babilônico, o Império Persa assume o poder, toma a Babilônia, e o rei Ciro, já movido pelo Espírito Santo, havia recebido de Deus desde garoto, para quem não sabe. Ciro já havia sido profetizado a ele essa situação, e ele então, pelo Espírito Santo, sem saber, é movido a uma compaixão, a um amor que nem ele sabia explicar. E ele então libera, assina um decreto em que libera, eu estou resumindo a história, é bom que você estude depois, libera aquele povo escravo, de um povo que ele havia acabado de tomar, que é o Império Babilônico. Não quero esses escravos para mim. Esse povo é um povo do Deus de Israel, um Deus que eu conheço a história. Leve esse povo daqui, Senhor. Deus de Israel, eu devolvo esse povo às suas mãos. Olha que coisa tremenda. Estou falando pelo Espírito Santo. Então Ciro assina um decreto, chama ali alguns dos seus e fala: olha, dos cabeças do povo de Israel, e diz: olha, você leva esse povo embora, e eu não vou deixar vocês irem de mão banando. Tudo aquilo que lhes foi tomado será devolvido a vocês. Riquezas nós daremos a vocês, ouro, pratas. Israel saiu mais uma vez de um cativeiro, de uma escravidão, com bênçãos, abençoado inclusive materialmente. O que eu quero dizer para você que está em espírito é que
aparentemente uma situação pode ser contrária, mas o Deus de Israel, o mesmo Deus que nos enxertou na videira, e somos hoje o novo Israel de Deus, não mudou. E esse Deus, mesmo numa situação que você pode estar agora, sofrendo uma derrota, escravo de uma situação que você não passou por lutas esse tempo todo, não foi 70 anos como eles, mas está passando por luta há 70 dias, quem sabe? E aí acontece que esse Deus está dizendo a você nessa noite: eu sou o Deus da restituição. E Deus então restitui através do rei Ciro, usando um ímpio para abençoar e restituir o povo de Israel. E olha o que esse rei faz. Eu assino aqui um decreto e deu a eles uma carta branca para que eles fossem, uma carta autorizando eles reconstruir a cidade, deu a eles recursos para eles reconstruir as cidades, e ofereceu ainda seu exército para acompanhá-los numa viagem. Não é como aqui entrar num avião, entrar num ônibus, entrar num carro. Não, um povo inteirinho caminhando no deserto, passando por lugares perigosíssimos, lugares que haviam salteadores que poderiam saltear, roubar tudo que eles tinham. Então o rei, sabendo disso, falou: não, eu ofereço-lhes o meu exército acompanha vocês. Eles se reúnem, resolvem não aceitar e voltam no rei, agradecem ao rei, obrigado ao rei, mas nós preferimos voltar com o Senhor nos guiando. E ele é suficientemente capaz, não ofendendo ao Senhor, obrigado. Mas que dirão os povos que o nosso Deus nos abandonou? Todos conhecem a história do nosso Deus, e ele vai nos fazer chegar seguros, olha só, glória a Deus, seguros em Jerusalém. Não é uma viagem de avião, não é uma viagem de carro, uma viagem a pé, com posses, povo escravo, sem armamento, sem nada, volta com fortuna, e não foram salteados. E não foi uma viagem pequena, 4 meses. Meus amados, está fácil demais servir a Deus hoje, está fácil demais. 4 meses de viagem pelo deserto. É isso que o povo tem que começar a entender. Hoje qualquer coisinha, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber disso, daquilo, né, presbítero, os cristãos mimimis, né, como nós conversamos hoje, os crentes mimimis, né? Então, amados, com a glória de Deus, a gente compreende, a gente não tem ainda, obviamente, a mesma estrutura, o mesmo sentimento que havia em Cristo naquela cruz, mas Ele está em nós, e Ele testifica que nós devemos e seremos transformados todos em o nome de Jesus. Mas seguindo aqui, o que Deus está querendo falar com isso essa noite? Eu quero que você saiba que livro que você pode estudar essa passagem, que ele é linda. Eles chegaram 4 meses depois lá e ficaram lá tranquilamente, reconstruindo a cidade, reconstruindo os muros da cidade. Aí vieram os falsos profetas, os profetas do caos, os profetas do pânico, os profetas do medo, o profeta da derrota, os profetas de Baal, os profetas do diabo. E assim, no século 21, de profetas que são usados pelo espírito satânico do inimigo. Eu quero convidar você a ver que o povo de Israel sofreu as mesmas opressões que você às vezes sofre, mas só que quando você está cheio do Espírito Santo, quando você tem instrução do Espírito Santo, a resposta que vem para essas pessoas, esses espíritos do mundo que usam pessoas que nós amamos às vezes, é uma resposta com sabedoria, assim como deu o povo de Israel aos que sugeriam a eles que parassem de construir, porque vocês não vão conseguir. Parem, olha, os inimigos de vocês são muito cheios de inimigos. É que vocês estão aí protegidos pelo rei Ciro, mas até ele chegar aqui, olha, vão vir os povos daqui, de acolá, e vão destruir toda a cidade de novo. Parem, não pensem vocês que vão ter êxito nisso. E aí começaram alguns mais fracos na fé, porque é normal numa coletividade, alguns mais cheios, outros menos cheios, alguns mais sábios, outros menos sábios. Amém? Começaram a desanimar, muitos começaram a parar. Agora voltando para os nossos dias, não deixe o inimigo
o profeta da derrota convencer você de que Deus te abandonou. Ele nunca te abandonou. Quer estudar essa passagem? Leia Esdras, leia Neemias, e aí então você vai entender que o Deus de Israel é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre será. Tudo que Ele deseja é uma única coisa: que você apenas creia para ver a glória dEle. Aleluia. Eu convido você a estar comigo no livro de Esdras, no capítulo de número 4. Obviamente eu não vou ler toda a história, vou fazer um resumo aqui bem objetivo, porque o que Deus queria passar já passou para nós. Esdras. Aleluia, Jesus. Livro de Esdras, capítulo de número 4. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, para você entender melhor. Capítulo 4, deixa eu ver se é 4 mesmo aqui. Eu vou ler com os irmãos primeiro, para nós podermos entender bem aqui. Aleluia, Jesus. Deixa eu ver qual que é melhor ler aqui primeiro, para a gente poder entender um pouquinho da história. Aleluia. Glórias a Deus. Vão comigo ali no capítulo 1 e vejam para você apenas ter o início da história, ter uma noção do que está acontecendo. No primeiro ano do rei Sírio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, aí ó, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Sírio, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz o rei Ciro da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, olha um ímpio convertido, hein? Um rei ímpio, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Aí você vai estudar aí, vai ver que ele convida o povo de Israel a voltar e dá a eles todos os recursos. Mas aonde eu queria que vocês fossem comigo, agora sim no capítulo 4, aleluia, Jesus, e visse comigo aqui, ó, o versículo de número 4 também. Deixa eu ver onde que eu devo ler, para nós termos uma, porque senão eu tenho que contar toda a história, eu não posso, não tenho tempo para isso hoje. Vamos aqui em nome de Jesus no capítulo de número 4. E vamos ver aqui o versículo de número 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá, aqui que Deus me tocou, e Benjamim, que eles tornaram do cativeiro e edificavam o templo de Israel, chegaram a Zorobabel e ao chefe dos pais, disseram-lhe: deixai-nos edificar. Aqui que eu queria chegar. Bom, obrigado, Senhor. Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Olha só, chega ao ponto, quando o inimigo usa alguém, chega ao ponto de até dizer que está convertido. Está compreendendo? Olha aí, ó. E era mentira deles, esse povo que na verdade queria se aproximar para desanimar o povo de Israel. Então, quando alguém se aproxima de você, e você vê que palavras são palavras que não edificam a sua fé, que colocam ao contrário do que Deus promete a você, não precisa discutir com a pessoa, como eles farão aqui agora, mas você fique em espírito e se apegue somente a Deus. Esse é o ponto. Não desanime por causa desses profetas de pânico. Olha aqui. Então eles falaram: deixa-nos unir a vocês para nós também edificarmos aí a cidade, coisa e tal, né? Versículo 3: porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel, ou seja, os líderes de cada família, lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sós edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Versículo 4:
Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os, olha aí, no edificar. E alugaram, ou seja, contrataram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias do rei de Sírio, ou seja, durante todo aquele tempo. Para quem não sabe, isso durou 16 anos. Quando eles construíam, 16 anos ali, ó, eles militando com conselhos do lado ali e tentando derrubar a fé. Eu não vou ler todo aqui, porque senão você vai tomar muito tempo do nosso culto. Eu queria que você depois estudasse Esdras e Neemias, esses dois livros. Você vai entender o que o Espírito Santo, embora eu tenha resumido aqui, mas tem muito mais coisas aqui, tem muito mais revelações profundas. O que Deus quer que nós entendamos nessa noite é o que eu dizia há pouco. Numa situação como essa que nós estamos vivendo, o que não vai faltar de forma alguma instrumentos de Satanás. Seja na mídia que você liga a TV e assiste, seja aí no seu trabalho com supostos colegas e amigos de trabalho, vizinhos, enfim. Não vai faltar de forma alguma conselhos que façam com que você saia fora da sua fé. Mas os líderes de cada família lá, eles tinham conhecimento de quem era Deus de Israel e não deixaram que o povo, embora por 16 anos eles ficaram ali titubeando, sendo oprimidos, porque você tem a sua fé e ela é individual. Como eu disse há pouco, no meio de um povo há os que estão mais cheios, os menos cheios, mais sábios, menos sábios, mas Deus quer que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade e sejamos salvos. E quando Ele quer, agindo Deus, quem impedirá? Amém? Eu quero dizer aos meus irmãos, a todos, é que justamente fiquemos firmes nessa fé, que nós não deixemos que os profetas do pânico, que os profetas da derrota nos dêem conselhos. Se há um conselho que você deve ouvir, é esse aqui, ó, da palavra de Deus. E o nosso Deus não só deu o conselho, nos deixou promessas. Mateus 28. O próprio Senhor Jesus diz, quando se despediu, veja que quando ele falava com os seus discípulos lá no início, que eu li João 14 com vocês, haveria uma separação, então ele disse, olha, não turbais os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. E ali então ele se separou, porque foi crucificado, morto, ressuscitou e aí apareceu a todos, e aqui já era despedida para a sua ascensão, e diante de 500 ele fez o seguinte discurso e deu esse ensinamento no versículo, capítulo 28 e o versículo 20, somente a parte B. Ele disse assim, Mateus 28 e versículo número 20, olha que é a promessa do Senhor: e eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Quem crê, diga amém. Eu convido em nome de Jesus o ministério de louvor para estar aqui à frente, porque o que o Espírito Santo quis dizer às igrejas essa noite é que não dê ouvidos aos conselhos de pessoas que não têm o mesmo entendimento que você tem de Deus. Se há um lugar onde nós possamos saber qual é a verdade, está aqui, ó. Conheça ela e seja liberto em nome de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. O conselho que eu deixo aqui, isso vai para mim, porque é Deus que falou conosco, mesmo ante as circunstâncias, mesmo ante a qualquer dificuldade, sabendo nós, ao vivo é mesmo, assim, meus amados, ao vivo faz isso aí. Então não se espante aí com o barulho, que são os nossos amados levitas preparando aqui o louvor, e acontece às vezes isso, né? Não dá para produzir, então acontece isso. Mas voltando aqui, em nome de Jesus, não se esqueça que mesmo ante as circunstâncias, as situações que às vezes nossos olhos não vê saída, a saída está aqui, ó. Crê no Senhor Jesus. Crê em Deus, disse Jesus, mas crede também em mim. Amém? Eis que estou convosco, não é estarei, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Você tem tudo, realmente, como diz esse louvor, você tem tudo. O mundo está aí te oferecendo 1000 coisas para você desanimar.
Mas sabe de uma coisa? Jesus está contigo. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Tome posse da tua vitória. Só os que creem. Quem crê, levanta suas mãos aos céus e dê a glórias a Ele. Apresente o seu louvor a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Pois esta vida só te faz chorar. Realidade é o que ameaça sempre o teu viver. Vem o temor e a solidão, rasgando sempre o teu coração. Pondo em dúvida a tua fé no Salvador. Você tem tudo para desanimar, pois essa vida só te faz chorar. Realidade é o que ameaça sempre o teu viver. Vem o temor e a solidão, rasgando sempre o teu coração. Quando em dúvida a tua fé no Salvador. Trazendo bem, discussão.
certo, quem está por perto é a solução. Não fique aí prostrado, não. Porque Jesus do lado vai dizendo o filho, eu te dou a mão. Lá vai dizendo o filho, eu te dou a mão. Porque Jesus do lado vai dizendo o filho, eu te dou a mão. Não fique desanimado, não se prostre ante o inimigo, não se prostre ante as profecias de derrota. Creia apenas no Senhor, creia apenas no Senhor, e Deus garante, se você crer, honrá-lo na fé, Ele fará o mais. Creia no Senhor, confia nele, entrega a Ele essa causa, entrega, porque você confia, espera nele, descansa nele, que o mais Ele fará. Não desanimes, pois Ele está convosco, está conosco. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, igreja? Graças a Deus. Quantos crentes digam amém? Amém, Jesus. Irmãos, mesmo esse louvor vai falar um pouco sobre as trevas, ou seja, mesmo em meio às trevas, mesmo em meio à noite escura, aquele que confia no Senhor, ele não é abalado. Deve então correr para o Senhor, que é um Pai que protege. A lei diz isso, porque Deus tem tudo que nós precisamos, tudo provém do Senhor. Então esse louvor lhe fala, o amor que nos enche, o amor que nos completa. Deus é o único que pode nos dar tudo que nós necessitamos, principalmente naquilo que mais nós necessitamos, que é preencher o vazio da alma, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6 diz: buscai o Senhor Deus em primeiro lugar, o reino dele e a justiça dele, que as demais coisas que necessitais, ele mesmo vos acrescentará. Então, procure se encher do Espírito Santo. Cheio do Espírito, ninguém pode te derrotar. Deus é contigo. O amor que enche é o nome desse louvor. Agora pertence ao Senhor.
Revelada ao Espírito Santo, a sua alma anseia do Senhor, a sua alma anseia pelo Senhor. Você não é essa carne que está sofrendo as opressões desse mundo. Isso aí são tudo passageiras, tudo aqui na terra é vaidade, tudo é passageiro. Há uma alma, há um fôlego de Deus dentro de nós, o Espírito que Deus nos deu. O nosso fôlego é de Deus, a nossa alma é de Deus. Então diga a esta alma que às vezes insiste em desanimar, diga a ela: ó minha alma, bendiga o Senhor, pois hei de contemplar a glória de Deus e continuarei a louvar o meu Senhor. Medite no Salmo 103, que esse louvor tem tudo a ver com aquele salmo. Louvaremos ao Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor. Aleluia. Bendiga o seu santo nome.
Louvado seja o Senhor. Glórias ao nosso Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao nosso Deus. Amados irmãos, mais uma vez, entrando nos recados finais, para nós podermos partir para a fase final, a parte final desse culto. Espero de todo o meu coração que estejamos todos ligados aí como Deus quer que nós estejamos, em espírito e em verdade, na presença de Deus, que nós possamos liberar aí do nosso coração sentimentos que não procedem de Deus, possamos estar adorando a Ele com todo o nosso coração, em o nome de Jesus. Afinal, Ele está olhando para o nosso interior e quer ver em nós o sentimento que estava em Cristo Jesus. Então que isso aconteça para a glória de Deus na vida de todos que estão conosco nessa live. Conhecereis a verdade, conheça Jesus e Ele com certeza vos libertará. Amém? Quero dar os recados finais aí, cumprimentar a todos que estão visitando essa live, que não são membros, mas que foram convidados, receberam aí o convite que está no compartilhamento aí que houve dessa live no Facebook. Também quero agradecer de todo o coração aqueles que têm se inscrito no canal do YouTube, que pertence à igreja ou não. Inscreva-se no canal do YouTube. Nós estamos além do Facebook, nas lives, também temos cultos sendo gravados para o YouTube. Esse culto está sendo gravado, e se você quer depois passar para alguém esse culto através do YouTube, uma pessoa que não tem o Facebook, está lá no YouTube, basta você se inscrever essa pessoa, pede para essa pessoa se inscrever no canal da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, e aí se inscrevendo, você clica lá no sininho, que automaticamente vai a você o envio do comunicado de um novo vídeo, de um novo culto, enfim, que existem os vídeos do culto de libertação, existem os vídeos também das lives que estão sendo feitas aqui na sexta-feira, no domingo, que é esta que você participa, e das terças-feiras também, que é lá no YouTube, também está sendo gravado o culto de oração com o presbítero Wilson e aqueles que ele convida nas terças-feiras às 20 horas. Então, só para você recordar, existem 3 lives que estão sendo feitas ainda, né, enquanto a igreja está fechada. E esta de domingo às 19h30, a live você pode assistir pelo Face e pode indicar pelo canal do YouTube aos seus familiares, passando o link para eles e dando essa dica deles se inscreverem conosco. Vamos divulgar esse canal, vamos divulgar para que, não para que o canal cresça e nós ganhamos alguma coisa em cima disso, misericórdia, é para crescer para essa palavra aí, até onde Deus quer que chegue. Eu tenho recebido comunicados de pessoas que eu nem conheço, pessoas que eu nem imaginava que estavam com a gente, estão ligados com a gente. Então, amados, vamos cumprir esse índice. Deus está nos dando uma ferramenta maravilhosa. Divulguem a palavra de Deus. Quantas pessoas precisariam dessa palavra de hoje, que Deus fez chegar ao seu coração? Deus me revela pessoas que precisavam dessa palavra. Essa palavra fortaleceu você. Não é do homem, ela é de Deus. Deus não mudou, eu sou apenas um instrumento do Senhor. Deus falou com você, falou comigo, falou com a gente. Então tome posse da verdade, tome posse da palavra, porque é pela palavra de Deus que Deus age. É pela fé nossa, mas tudo Ele resolve com a palavra. Basta Ele dizer, haja e haverá. Então, o que está faltando para que isso aconteça? Que você deixe de ser incrédulo ou incrédula, deixe de agir como se você nunca tivesse ouvido falar de Jesus, e realmente cumpra o ide de Jesus. Além de se alimentar, alimente a outros, fazendo isso que nosso amado Diácono Edson me tocou de fazer, que agora lembrá-los do canal do YouTube. Se inscreva lá, divulgue esse canal, compartilhe as lives, ouça a palavra de Deus, se alimente. Tua alma e teu espírito é eterno, precisam do alimento espiritual que é a palavra. Só para finalizar, então, muito obrigado a todos os visitantes que têm permanecido com a gente aí nessas lives. Que Deus abençoe. Você que é membro da igreja, que tem aí, mesmo com a igreja fechada, não está vibrando por não estar vindo, porque não tem esse compromisso. Sabe, tem pessoas que Deus me revelou, que está dando graças a Deus. Não sei o que está fazendo essas pessoas dizendo que são cristãos, que não está dando graças a Deus essa pandemia, porque não tem mais obrigação de vir no domingo. Deus me revelou isso, mostrou até algumas pessoas. Falei, Senhor, eu não acredito que existem pessoas assim. Não é inimigo mostrando isso. Eu falei, não, ore, consagre, jejue por essas almas, porque elas estão caminhando para a perdição. Nem sabem, o inimigo já está os enganando, como enganou a Eva desde o primeiro casal. Misericórdia, sentir prazer de não estar na casa do Senhor, é ao contrário, a alma se regozija, a alma fica feliz por estar na presença do Senhor. Ah, mas eu posso ser a igreja onde estou. Oh, Satanás do inferno, sai dessa alma, sai desse pensamento, em nome de Jesus. Pois o Deus das Escrituras Sagradas diz que somos um corpo só, e esse corpo tem que estar ligado, assim como o corpo humano está ligado a juntas, ligados a nervos, músculos.
O corpo de Cristo tem que estar unido. É agradável, sim, ao Senhor ver a sua igreja unida, em união. E é na congregação, é na comunhão, na união do povo de Deus, que Ele derrama as suas bênçãos. E a bênção maior é o entendimento coletivo. Imagina, amados, um pastor que tem que um por um pregador, uma pessoa evangelista, ir um por um pregar, sendo que há a possibilidade de alcançar milhões, milhares de pessoas. Então faça isso em nome de Jesus. E se você tem sentido esse prazer de ficar em casa, não tem esse compromisso de vir para a igreja, eu falo, então quero um conselho de um pastor que está pelo Espírito Santo falando com você: converta-se, se converta a Jesus, se converta ao verdadeiro Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho, que diz que a nossa alma tem sede de Deus, tem prazer em estar unido com os irmãos, porque somos um só corpo, o mesmo Espírito está em nós. Amém? Esse é o recado do Espírito Santo para aqueles que deixaram esse pensamento vir à mente. O que você deve estar sentindo, na verdade, como um cristão, é a tristeza de estar ausente da casa do Pai, da união com os irmãos. E nós, com certeza, faremos tudo que pudermos fazer para que aqueles que estão ansiosos, desejosos, anelando ardentemente no coração estar em congregação, estaremos providenciando tudo para que o próximo domingo, se Deus assim nos permitir, estejamos aqui com as portas abertas, recebendo os amados irmãos de maneira decente, em ordem, e justamente dando a vocês a segurança necessária. Primeiro a espiritual, estaremos consagrando, jejuando até se for o caso, para que o Espírito Santo, Ele derrame uma unção aqui, que ninguém seja contaminado por nada. Mas você precisa crer nisso, que Deus é acima de tudo e de todas as coisas. Está aí o convite para você refletir esses dias e tua alma voltar a sentir o prazer de estar adorando o Senhor, porque o inimigo, nesses dias todos em que a igreja ficou fechada, ele estava feliz de ver o povo separado. E percebemos o agir dele quando já se comunicou a volta da igreja, já com umas situações ocorridas aqui e acolá, o inimigo já criando situações devido à volta da igreja. Eu repreendo esse espírito de contenda, de divisão no meio do povo de Deus, em nome de Jesus. Seja liberto disso tudo, seja um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira. Olhe só para o alto, perdoe aqueles que te ofendam, assim como você está sendo perdoado por Deus ou perdoada por Deus. Lembre-se disso, que a oração do Pai Nosso diz: Senhor, me perdoa conforme eu perdoo aqueles que me ofendem, aqueles que são contra mim. Que eu aprenda a perdoar como o Senhor me perdoa. E aliás, o Senhor me perdoa se eu perdoar eles. Essa oração que você, quantas vezes já repetiu? E ela se tornou um documento espiritual. Você disse a Deus: Senhor, o Senhor me perdoa da mesma forma que eu perdoo. Olha só. Então libera teu coração. Quando você vir adorar a Deus, venha com o coração livre de sentimentos que não procedem do Espírito de Deus. Eis aí o recado que o Espírito de Deus manda dar a toda a sua igreja. Ser cristão por religião está assim, ó. Está assim. Com boas intenções, o inferno já está cheio. Seja cristão tendo os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Recado final. Quero estar cumprimentando não só os visitantes que estão nos visitando, mas também parabenizando todos aqueles que estão aniversariando esse mês de maio e que nós não conhecemos e não temos aqui a alegria de anunciá-los. Mas parabéns a todos que porventura aniversariam por esses dias e pertencem aí a outros ministérios, mas estão conosco nessa live. Deus abençoe a todos. E aqui na igreja temos sim aniversariantes essa semana. Hoje é dia 24, né? E aniversariou por esses dias, do dia 20 para cá, meu irmão José Francisco Alencar, que eu já saudei ele, já através do particular e também em outras lives. Deus abençoe o irmão José mais uma vez pelo seu aniversário do dia 20. A minha irmã Maria Benedita Fernandes, que também aniversariou dia 23 de ontem. Parabéns a ela, que alguém faça chegar a ela o nosso voto, nosso carinho, nosso amor, do dia 23 aniversariante. E o próximo aniversariante é dia 27, e nós teremos cultos aí mais próximos dessa data, mas receba já o nosso carinho antecipado. Andres Rui, você que é um membro diácono da igreja, com o maior carinho, com amor, passa aqui o recado da igreja do dia 27, antecipadamente. Parabéns para você, em nome de Jesus, tá bom? Esses são os recados dos aniversariantes. As próximas lives eu já falei quais são. Estaremos aqui, se Deus assim nos permitir, domingo, já com a igreja congregada, da maneira que Deus nos direcionar, em nome de Jesus. Faremos agora 2 louvores finais,
para encerramento. E eu quero pedir que você fique junto com a gente ligados, que após os louvores eu quero dar a bênção apostólica e abençoar a todos. Enquanto isso, eu quero crer que em nome de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tenha testificado a cada um que esteve conosco nessa live, de que devemos permanecer sim, firmes, nunca desanimarmos, amém? Espero de todo o meu coração e que você tenha uma fé abundante, uma fé que dê frutos, e frutos que permaneçam em o nome de Jesus. Para a glória de Deus, lembre-se que tudo que você faz para Deus não é esquecido por Ele, nada é em vão. A recompensa, o galardão virá dele, em nome de Jesus, amém? Está escrito, afinal, lá em Romanos 8, para a gente finalizar, versículos 31 ao 39, eu vou ler para os irmãos aqui, Romanos 8, do 31 ao 39, rapidamente. Olha o que diz as Escrituras: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Olha só o que Deus está falando. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que vai condenar esses escolhidos? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o que há de vir, nem altura alguma, nem profundidade, nem coisa alguma criada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E no mesmo livro, capítulo 11, livro ou carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 11, versículo 36, está escrito: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente seja, amém, a glória, a honra e o louvor, amém? Quem crê diga amém. Eu vou então me despedir agradecendo a presença de todos os levitas que cooperaram, e em nome de Jesus, aos servos que aqui já anunciei, Edson, diácono, e também nosso amado diácono Caio e presbítero Wilson. Que Deus abençoe a todos que vieram cooperar com essa live e a todos que estão em casa. Depois eu dou aqui a bênção apostólica. Vamos fazer o louvor final, porque realmente, como disse agora, na leitura que fizemos de Romanos 11, 36, tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Amém. Para
de adorá-lo. Dê a Ele tudo que Ele é digno, todo o seu ser, entregue-se ao Senhor. Lembrando que essa noite o Espírito de Deus diz: não desanimes, andeis firmes, porque eu estou convosco até a consumação dos séculos. Chame Ele de Pai, diga: Pai, eu sei que o Senhor está comigo, que o Senhor nunca me abandona. Diga isso a Ele, diga: Pai, eu sei que o Senhor nunca me abandona. Amém, igreja? Antes de dar o último louvor, que já vamos encerrar, eu quero dar a bênção apostólica. Deus me tocou que estamos aqui cheio do Espírito Santo. Receba a bênção apostólica. Eu quero antes abençoar meus amados irmãos que têm sido fiéis, honrados esta casa, esse ministério, dando-nos condições de sermos elogiados. Olha, amados, o que tem pessoas elogiando a nossa igreja, pessoas que são credores aqui da igreja, pessoas que vieram até oferecer: pastor, o senhor quer que a gente faça alguma coisa? Segure, o senhor pode atrasar, o senhor pode. Irmãos, eu agradeço de todo o meu coração, mas Deus tem colocado um povo naquele lugar. Desde antes da fundação, Ele disse que levaria um povo que verdadeiramente o adoraria em espírito e em verdade, que são os verdadeiros adoradores. Eu creio. Tanto é que nesse momento mais difícil, a gente tem honrado tudo que Deus nos faz honrar, os compromissos, porque acima de tudo está o nome do Senhor. E a gente defende uma bandeira, a bandeira do cristianismo, da seriedade de levar a obra de Deus em frente. Então, muito obrigado, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor nos dá homens e mulheres valorosos que honram a sua casa, devolvendo o dízimo, ofertando e semeando nesta casa. Eu quero abençoar a todos. Todos que aqui estão também são. Coloque-se na presença de Deus e recebam a bênção do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, eu apresento diante de Ti, meu Deus, todo dizimista, todo ofertante, todo semeador, todo investidor desta casa, da comunidade evangélica da mão de Deus, que nunca falte a eles, Pai, como está exatamente na Tua palavra, e que seja multiplicado na vida deles de uma tal forma que eles possam ver a glória do Senhor sobre eles, e que todos que estão ao redor deles possam ver que mesmo em meio às aflições, mesmo em meio a todo esse turbilhão de situações indefinidas, o Senhor tem guardado o seu povo, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem honrado o seu povo, aqueles que são fiéis no pouco, no muito o Senhor os colocará. Obrigado, meu Deus, e eu os abençoo todos e declaro a glória do Senhor sobre eles, e declaro que está na Tua palavra janelas e portas dos céus abertas, e bênçãos sendo lançadas, ainda glória, bênçãos sem medidas a todos. Que Deus abençoe então a todos os dizimistas. Fiquem todos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor do nosso Deus e na comunhão com o Santo Espírito. Que Deus abençoe a todos. E aqueles que amam o Senhor, concordem com a sua oração, digam amém. Amém. Mais uma vez agora, digam a Ele: Pai. Diga a Ele: ei, Pai, eu sei que o Senhor nunca nos abandonou, eu sei que o Senhor sempre está comigo. Amém? Que assim seja o Senhor na vida de todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia!
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.